Bem-vindo ao canal Fotos Históricas Raras. Inscreva-se e deixe o like para não perder nenhuma viagem incrível ao passado. O comandante de um tanque M48 Patton observa a zona de operação através de sua lente durante a Guerra do Vietnã em 1967. A imagem destaca a pressão do conflito, em que o uso de blindados buscava conter o avanço de forças adversárias em terrenos densos e desafiadores. Barracos de madeira e zinco ocupam o antigo reservatório do Central Park, revelando a dura realidade do desemprego em Nova York. Milhares de despossuídos buscavam abrigo sob o olhar dos prédios luxuosos da elite, enquanto as políticas de auxílio eram insuficientes para conter o avanço da miséria extrema. O astronauta Buzz Aldrin capturou um autorretrato histórico durante a missão Gemini 12 em 12 de novembro de 1966. A curvatura da Terra reflete-se com nitidez em seu visor enquanto ele realiza atividades extraveiculares no vácuo espacial. O feito consolidou protocolos técnicos fundamentais para o programa Apollo. Sentados em um banco de uma instituição de cuidados em Schönbrunn, perto de Dachau, na Alemanha, crianças com uma condição genética são fotografadas em 16 de fevereiro de 1934. O cenário fechado e as roupas simples apontam para a rotina institucional. A imagem ajudará a entender práticas de acolhimento no início do século XX. A Catedral de Luz em Nuremberg foi um efeito visual criado por Albert Speer para grandes eventos políticos em 1937. Mais de 100 refletores antiaéreos foram apontados verticalmente para o céu para formar colunas luminosas ao redor da multidão. A iluminação reforçava a imagem de força e controle do governo. No Reino Unido, 1997, uma artista de circo é fotografada exibindo contorcionismo ao caber dentro de um recipiente transparente em forma de frasco. O número destaca a flexibilidade extrema, comum em espetáculos de palco. O cenário simples sugere bastidores e foco total na pose. O sargento Frank Prater alimenta um filhote de gato órfão com um conta-gotas durante a Guerra da Coreia em 1952. O gesto humanitário em meio ao cenário de guerra revela a busca por compaixão e normalidade em um ambiente hostil, destacando vínculos afetivos em tempos difíceis. Nativo de Papua Nova Guiné, conhecido como Fuzzy Wuzzy Angel, guia um soldado australiano ferido e vendado em 25 de dezembro de 1942. O auxílio humanitário durante a campanha da trilha de Kokoda foi vital para a sobrevivência de tropas aliadas sob condições extremas na selva durante a Segunda Guerra Mundial. O presidente Lyndon B. Johnson conduz seu carro anfíbio pelas águas de um lago em seu rancho no Texas em 10 de abril de 1965. O uso do Amphicar 770 era uma das distrações favoritas do mandatário, que costumava pregar peças em convidados, simulando falhas nos freios antes de entrar no ambiente aquático. Voluntárias de um grupo republicano irlandês aparecem armadas durante um treinamento em 1977. O registro indica o fortalecimento de sua estrutura por meio de apoio externo, enquanto a presença feminina evidencia a participação ativa no período de instabilidade política. Soldados do Exército Real Húngaro operam uma cozinha de campanha móvel durante manobras militares em 1938. O equipamento a vapor era essencial para garantir a logística alimentar das tropas em movimento, refletindo a modernização técnica e as tensões que antecederam a eclosão da Segunda Guerra Mundial na Europa. Uma motorista abastece seu veículo em um posto de autoatendimento nos Estados Unidos durante meados da década de 1970. O painel de preços exibe valores abaixo de 50 centavos de dólar por galão, refletindo um cenário econômico anterior às grandes crises de abastecimento que transformariam o mercado global. O nascimento de um filhote híbrido de zebra e jumento ocorreu no zoológico de Colchester em 1971, atraindo atenção pela raridade biológica. O animal apresenta listras características nas patas, herdadas do pai, enquanto o tronco assemelha-se à estrutura da mãe. A atriz Tippi Hedren descansa ao lado de seu leão de estimação, Neil, em um jardim na Califórnia em 1971. O animal de grande porte convivia livremente com a família em Sherman Oaks, como parte de um projeto de observação comportamental.
A convivência gerou debates posteriores sobre a domesticação de espécies selvagens. Nos Estados Unidos, em 1922, os irmãos Johnny e Robert Eck posam para um retrato em estúdio, com roupas formais e apoio em um pequeno pedestal. Johnny nasceu com uma malformação congênita que afetou a parte inferior do corpo e, ainda jovem, ficou conhecido por apresentações públicas. A acrobata Betty Fox desafia a gravidade ao pular corda em uma pequena plataforma projetada no topo do Hotel Fort Shelby em 1945. A performance radical em Detroit ocorreu a centenas de metros de altura, capturando o espírito de entretenimento audacioso que buscava maravilhar o público norte-americano durante o final da guerra. Equilibrado sobre vigas de madeira, o operário personifica a audácia da engenharia civil durante a construção de arranha-céus em Manhattan. O cenário revela a densidade urbana de Nova York em 1930, quando a estrutura de aço do edifício Chrysler desafiava a gravidade e redefinia o horizonte mundial. O nivelamento de colinas em Seattle iniciou em 1897 para facilitar a expansão urbana, transformando a geografia local através de métodos hidráulicos agressivos. O processo perdurou até 1930, removendo elevações naturais que bloqueavam o comércio e forçando a adaptação de estruturas residenciais. Protótipo de traje espacial para a exploração lunar desenhado pela Republic Aviation Corporation, em 16 de março de 1960. O modelo rígido e cilíndrico exemplifica os experimentos tecnológicos da corrida espacial, buscando soluções para a mobilidade em ambientes hostis antes do sucesso das missões Apollo. Funcionários desembalam cuidadosamente a Mona Lisa após o término da Segunda Guerra Mundial em 1945. A obra-prima de Da Vinci sobreviveu ao conflito protegida em esconderijos no interior da França, longe dos bombardeios e saques alemães, retornando em segurança ao Museu do Louvre para a reorganização do acervo. O líder revolucionário Vladimir Lenin aparece em sua última fotografia oficial com a saúde fragilizada em uma cadeira de rodas. Após enfrentar graves problemas de saúde em um intervalo de 2 anos, sua condição piorou rapidamente, exigindo cuidados constantes de familiares e médicos. O registro marca o fim de uma era política na União Soviética. Oficiais de cronometragem operam equipamentos de precisão sobre uma plataforma elevada durante os Jogos Olímpicos de Estocolmo em 1912. O evento marcou a introdução de sistemas eletrônicos de medição de tempo e o uso de câmeras para auxiliar nos resultados das provas, estabelecendo novos padrões para a organização esportiva global. Cientistas utilizam modelos esféricos detalhados para estudar as fases lunares durante os preparativos do Programa Espacial dos Estados Unidos em 1962. O planejamento técnico exigia cálculos precisos de trajetórias orbitais sobre a superfície lunar, consolidando a base teórica para o futuro pouso tripulado. O maquiador Max Factor utiliza o micrômetro de beleza em uma modelo durante a década de 1930. O complexo aparelho metálico buscava identificar assimetrias faciais milimétricas para orientar a aplicação de cosméticos, refletindo a busca obsessiva da indústria cinematográfica pela perfeição estética nas telas. A atriz Anita Ekberg confronta fotógrafos utilizando um arco e flecha diante de sua residência em 1960. O embate ocorreu após horas de perseguição incessante, simbolizando a tensão crescente entre celebridades e o fenômeno dos paparazzi na Itália, em um período de intensa exposição mediática e perda de privacidade. Operárias trabalham na National Shell Filling Factory, em Chilwell, no ano 1917 para suprir o esforço de guerra britânico. Grandes quantidades de materiais militares ocupam o chão da fábrica, enquanto as mulheres manipulam cargas suspensas. A participação feminina foi vital para sustentar as operações do período. Uma operária da Douglas Aircraft Company instala rebites na estrutura de uma aeronave militar A-20 na unidade de Long Beach durante a Segunda Guerra Mundial. A entrada massiva de mulheres na produção industrial de guerra nos Estados Unidos redefiniu a força de trabalho e sustentou o esforço logístico aliado. Milhares de motocicletas militares aguardam compradores em um pátio de excedentes de guerra em 1946.
O volume massivo de veículos reflete o esforço de desmobilização pós-conflito, com ativos avaliados em bilhões de dólares sendo reintegrados ao mercado civil para fomentar a economia no período de reconstrução. Comboio de caminhões carregando troncos de dimensões colossais atravessa a rua principal de North Bend, Washington, em 1943. O transporte dessa madeira maciça evidencia o auge da indústria madeireira no noroeste dos Estados Unidos, atendendo à demanda por matéria-prima essencial durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Policiais motociclistas patrulham as ruas de Los Angeles em 1927, reforçando as leis de trânsito locais. O cartaz de advertência utiliza o humor para desencorajar o excesso de velocidade, indicando que a pressa levaria diretamente à prisão, evidenciando o esforço das autoridades na segurança das vias públicas. Pescadores observam da areia de Baker Beach o progresso das obras da Golden Gate Bridge em 1936. A estrutura monumental de aço começa a conectar as margens da Baía de São Francisco, transformando a paisagem da Califórnia, enquanto os trabalhadores finalizam uma das maiores proezas da engenharia moderna mundial. Transeuntes observam atentamente o novo mapa da Europa exposto em via pública após o armistício de 1918. A reconfiguração das fronteiras nacionais e o surgimento de novos estados alteraram profundamente a geopolítica do continente, despertando o interesse popular sobre a nova ordem mundial estabelecida. O obelisco egípcio Agulha de Cleópatra permanece em sua localização original em Alexandria durante a década de 1870. Monumento da era de Tutmés III, a peça de granito foi posteriormente transportada para Londres em uma complexa operação logística vitoriana, onde permanece até hoje como um marco histórico e cultural. Fachadas imponentes do Hotel Astor dominam o cenário de Nova York em 1909, evidenciando o luxo da Belle Époque antes da verticalização intensa. Cavalos e bondes dividem o espaço urbano em frente ao prédio que sucumbiu ao progresso em 1967, cedendo lugar ao One Astor Plaza no coração da Times Square. Inaugurado no topo da torre norte do World Trade Center, o restaurante Windows on the World oferecia uma visão panorâmica de Manhattan em 1976. O espaço sofisticado servia como símbolo do poder econômico e da modernidade arquitetônica de Nova York, atraindo a elite global para jantar acima das nuvens antes das transformações do novo século. Durante sua visita oficial à Índia em 1961, a rainha Elizabeth II desfila montada em um elefante ricamente ornamentado pelas ruas de Benares. O evento diplomático reforçava os laços entre a monarquia britânica e a Commonwealth, exibindo o sincretismo cultural em uma cerimônia marcada pela tradição local. Passageiros exercitam-se na Academia do Transatlântico Franconia em 1912, utilizando aparelhos de ginástica da era eduardiana dentro do navio da Cunard Line. O cotidiano de lazer e saúde em alto mar terminou em 1916, quando a embarcação foi perdida em um ataque submarino alemão durante a Primeira Guerra Mundial. O dirigível USS Macon libera caças Curtiss F-9C-2 Sparrowhawk durante manobras na década de 1930. Esta aeronave da Marinha dos Estados Unidos operava como um porta-aviões voador, capaz de carregar até 5 biplanos em seu hangar interno para missões de reconhecimento, ampliando o alcance estratégico da frota naval. O naturalista William Beebe posa ao lado de sua batisfera em 1932, uma cápsula de aço pioneira projetada para a exploração das profundezas oceânicas. O dispositivo permitiu observações inéditas da vida marinha em zonas abissais, expandindo os limites da oceanografia e da engenharia subaquática no período entre guerras. A icônica estrela de Hollywood, Jane Mansfield, carrega no colo sua filha pequena, Mariska Hargitay, durante um registro familiar em 1964. O cotidiano da atriz, frequentemente marcado pelo glamour do cinema, revela aqui um aspecto pessoal que conecta gerações da dramaturgia americana e a continuidade de um legado artístico. Sophia Loren posa com trajes clássicos nos estúdios da Cinecittà, consolidando sua imagem como o principal símbolo da era de ouro do cinema italiano.
Sua ascensão meteórica em meados da década de 1950 marcou a retomada cultural da Europa no pós-guerra, projetando a estética do neorrealismo para o estrelato mundial. René Dangour posa com sua faixa e troféu após ser coroada a primeira Miss Bagdá da história do Iraque. De origem judaica, sua vitória representou um breve momento de cosmopolitismo e tolerância religiosa no país árabe, antes que as tensões políticas forçassem a saída de grande parte dessa comunidade da região. Elvis Presley e Deborah Paget posam durante as filmagens de Love Me Tender em 1956, marcando a estreia do cantor no cinema. O longa-metragem capitalizou o fenômeno do rock and roll para atrair o público jovem, consolidando a transição do artista de ícone da música para uma estrela global do entretenimento. Arnold Schwarzenegger e Grace Jones descontraem nos bastidores de Conan, o Destruidor, em 1984, evidenciando a atmosfera das grandes produções de fantasia da década. A parceria entre o astro do fisiculturismo e a icônica artista jamaicana ajudou a moldar a estética de ação que dominaria o cinema mundial. Freddie Mercury e Michael Jackson conversam nos bastidores durante o início da década de 1980, período em que os dois ícones pop exploraram colaborações musicais em Los Angeles. O encontro reflete a interseção criativa de potências da indústria fonográfica global antes de divergências profissionais interromperem os projetos conjuntos. Albert Einstein dedica-se ao seu amado violino em 1941, revelando a profunda conexão entre a música e seu processo criativo científico. O físico alemão encontrava no instrumento um refúgio intelectual e emocional, mantendo essa prática artística como parte essencial de sua vida cotidiana nos Estados Unidos. Reunião informal em 1976 entre Linda e Paul McCartney, Sarah e Bob Dylan, Cher e Greg Allman destaca a efervescência cultural da década. O encontro de ícones do rock e do pop em um ambiente social reflete as conexões íntimas da elite musical, consolidando parcerias e influências que moldaram a indústria fonográfica. O letreiro luminoso do Warner Theatre, em Pittsburgh, anuncia a estreia de O Poderoso Chefão em 1972, destacando os nomes de Marlon Brando e Al Pacino. O lançamento da obra, dirigida por Francis Ford Coppola, mobilizou multidões, consolidando-se como um marco cultural que redefiniu o gênero cinematográfico de máfia. O elenco principal de O Jovem Frankenstein posa nos bastidores da produção dirigida por Mel Brooks em 1973. A obra satiriza os clássicos de terror da Universal, unindo Gene Wilder e Marty Feldman em uma narrativa que se tornou referência na comédia cinematográfica ao homenagear a estética dos anos 30. Carrie Fisher e Darth Vader posam em uma praia durante as gravações de O Retorno de Jedi em 1983. O registro de bastidores capturado durante a produção do terceiro filme da saga Star Wars destaca o contraste entre os figurinos icônicos e o ambiente descontraído, revelando a escala do fenômeno cultural da franquia. Carrie Fisher confraterniza com atores caracterizados como Stormtroopers em Londres durante a promoção de O Império Contra-Ataca em 1980. O registro descontraído da intérprete da Princesa Leia reflete o impacto cultural da saga Star Wars, que consolidava seu sucesso global e transformava o cinema de ficção científica. A atriz Catherine O'Hara posa sentada sobre o capô de um automóvel clássico durante um ensaio fotográfico na década de 1970. No início de sua trajetória artística, a jovem canadense desenvolvia sua carreira na comédia e no teatro improvisado, preparando o terreno para sua futura consagração no cinema mundial. Uma comissária da Pan American World Airways organiza refeições em uma moderna galeria de aeronave durante a década de 1950. O serviço de bordo luxuoso simbolizava o auge da era de ouro da aviação comercial, quando viajar de avião era uma experiência exclusiva reservada para as elites sociais do pós-guerra. O restaurante Drive-In The Track introduziu um sistema automatizado de entrega por trilhos metálicos em Los Angeles durante o ano de 1949. A inovação tecnológica permitia que os pedidos chegassem diretamente às janelas dos carros estacionados, otimizando o serviço e refletindo a crescente cultura automobilística.
Uma funcionária organiza caixas de cereais em uma mercearia no Texas durante o mês de novembro de 1939. Marcas como Kellogg's e Shredded Ralston ocupam as prateleiras de madeira sob janelas amplas. O arranjo manual reflete o comércio varejista tradicional antes da expansão total dos supermercados modernos. Uma máquina automática de fornecimento de leite operava em Londres durante os anos 1940 para facilitar o acesso ao produto. A criança aciona a alavanca de metal para encher uma jarra de cerâmica diretamente no bico do dispensador. Tais inovações urbanas visavam otimizar a distribuição de alimentos essenciais. Vendedor ambulante no Japão entre 1890 e 1896, transporta uma carga monumental de vassouras, cestos e utensílios domésticos em uma carroça de madeira. O registro detalha o comércio cotidiano da era Meiji, evidenciando a manufatura artesanal e a persistência de métodos tradicionais de distribuição em centros urbanos. Trabalhadores de uma fábrica de charutos por volta de 1900 escutam atentamente a leitura de um jornal feita por um leitor posicionado estrategicamente no alto. Essa prática cultural era comum para informar e entreter os operários durante as tarefas manuais repetitivas, mantendo o fluxo de ideias no chão de fábrica. Uma numerosa família posa alinhada por ordem de altura em uma rua residencial de Boston no ano de 1925. O grupo, composto por 13 filhos, reflete os padrões demográficos de grandes núcleos domésticos da época, evidenciando a organização social e o cotidiano das comunidades urbanas no leste americano. Militares em treinamento utilizam uma maquete detalhada de aeródromo para simular o controle de tráfego aéreo durante o esforço de guerra. A prática com modelos em miniatura permitia o domínio de protocolos de segurança e logística antes da operação com aeronaves reais, otimizando a formação técnica. O ambiente de trabalho em escritórios de engenharia durante os anos 1970 exigia grandes espaços físicos para o desenho técnico manual. Profissionais utilizavam mesas extensas ou o próprio chão para projetar plantas complexas com réguas e compassos. A transição para softwares digitais eliminou essa necessidade logística. O Mobot, um robô móvel desenvolvido pela Hughes Aircraft em 1961, demonstra suas habilidades técnicas ao auxiliar uma mulher a se vestir na Califórnia. Essa inovação tecnológica da Guerra Fria exemplifica o otimismo da era espacial com a automação doméstica, antecipando conceitos modernos de robótica e inteligência artificial aplicados ao cotidiano. Estudantes da Universidade de Teherã, em 1971, personificam a ocidentalização dos costumes promovida durante a dinastia Pahlavi no Irã. O acesso feminino ao ensino superior e a liberdade nas vestimentas marcam a Revolução Branca, precedendo as transformações sociais e políticas drásticas da década seguinte. Mary Monroe Sanderson, nascida em 1748, figura como uma das pessoas com a data de nascimento mais remota a ser registrada por uma câmera. Moradora de Lexington, ela viveu até 1852, atravessando a transição do mundo colonial para a era industrial e deixando um raro elo visual entre os séculos XVIII e XIX. Vivian Bales percorre os Estados Unidos em sua Harley-Davidson de 1929 durante uma jornada épica de 78 dias e 5.000 milhas. O feito desafiou as normas de gênero da época e serviu como uma poderosa peça de propaganda para a marca, demonstrando a resistência das motocicletas e o espírito de independência feminina. Uma jovem equilibra-se em sua bicicleta enquanto utiliza um telefone público em City Island, no Bronx, durante a década de 1980. O registro cotidiano em Nova York ilustra a dependência das telecomunicações fixas antes da era digital, capturando a estética urbana e o estilo de vida dinâmico da juventude naquela época. O futuro primeiro-ministro britânico Boris Johnson é registrado em um evento social aos 22 anos, em março de 1986. Na época, ele integrava o restrito círculo acadêmico de Oxford, onde desenvolvia as bases de sua rede de influência política. O registro captura a juventude de uma figura central do cenário europeu contemporâneo.
A engenhosidade familiar nos anos 1930 manifestava-se em dispositivos curiosos como esse suporte suspenso para patinação. O casal utiliza alças presas aos ombros para carregar a criança sobre o gelo com relativa estabilidade. Práticas recreativas do período testavam novos limites de segurança e lazer. Sentada sobre um jacaré no Los Angeles Memorial Coliseum durante a década de 1930, uma mulher utiliza um megafone em uma performance inusitada. O evento exemplifica as exibições excêntricas comuns em estádios americanos da época, misturando entretenimento popular e domesticação de animais selvagens.